E muitas vezes nós vemos um texto, ou um acontecimento, ou uma conversa, um diálogo, no tom apocalíptico, e nós temos duas reações. No primeiro momento, nós ficamos apavorados, e nós dizemos: cruz credo, Ave Maria, renuncio, bate na madeira, que isso nunca aconteça. Nós distanciamos do texto, nós não queremos meditar sobre o assunto, é algo que nos incomoda. Esse é o primeiro aspecto. No segundo aspecto, quando nós vemos algo apocalíptico, talvez desperta em nós a curiosidade, talvez numa linguagem, um neosilogismo, né? Uma criação de uma palavra que eu criei, né, na preparação da homilia. Talvez nós trazemos um futurologia, ou seja, um estudo do futuro, aonde nós olhamos para a Sagrada Escritura, mas não como palavra de Deus. Nós olhamos a Sagrada Escritura como se fosse uma bola de cristal, como se fosse um livro de horóscopo, aonde ali alguns textos do Antigo Testamento, tipo da primeira leitura, Daniel, tipo o profeta Joel, tipo alguns outros patriarcas, nos apresentam calamidades. E quando nós olhamos para o último livro da Bíblia, o Apocalíptico, o Apocalipse de São João, nós encontramos ali talvez uma curiosidade. E Jesus não quer nenhum e nem outro. Ele não quer que nós tenhamos esse medo, nem essa curiosidade. Mas o que nosso Senhor pede que nós tenhamos nesse penúltimo final de semana é que nós tenhamos a esperança nele. Um arcebispo de Nova York, chamado Fulton Sheen, ele dizia da seguinte maneira: se nós os seres humanos, né, esses quase 8 bilhões de habitantes que há no mundo, se nós preocupássemos com a nossa vida espiritual, como nós preocupamos com a nossa vida material, o mundo seria diferente. Em outras palavras, se o mundo preocupasse em cuidar da alma, cultivar o espírito, como cuida da alimentação, não que esteja errado, está certo. Mas como nós cuidamos da saúde, como nós cuidamos da alimentação, como nós cuidamos dos carboidratos para que nós não engordemos, como nós vamos cuidando melhor, como nós vamos cuidando do nosso físico, que também não é errado. Mas perceba que às vezes nós extrapolamos. Se nós preocupássemos com o nosso interiore homine, o nosso homem interior, como nós preocupamos com o nosso corpo, o mundo seria outro. Então, o que Jesus quer que nós apreendamos na liturgia de hoje é que nós olhemos para esses textos apocalípticos, mas não olhemos simplesmente para algo catastrófico, ou um cataclisma, ou uma dificuldade. O Senhor quer que nós olhemos para esses textos como aquilo que a palavra apocalipse significa na sua raiz. Apocalíptico significa
Revelation, revelação. Então são textos que nos revelam verdades de fé. Então essa homilia, ela vai ter dois momentos. Um momento apenas dogmático, doutrinário, catequético. Nós vamos olhar para o nosso catecismo. Não é a ideia do padre André, desse boboca segurando o microfone. Não. Se você quiser, depois pegue o catecismo. Eu vou citar os números e você pesquise depois. E o segundo momento, nós vamos aplicar essa dogmática na nossa vida espiritual. Pois bem, vamos então começar. O catecismo, nos seus números 675, 676, 677, 3 números. Ele nos diz verdade da doutrina cristã. Está no primeiro capítulo do catecismo, a primeira parte, aonde ele fala sobre fé. Percebam que é algo que Ratzinger, o futuro Bento XVI, elaborou, estudou com uma comissão teológica, depois João Paulo II assinou. Então não é ideia do padre André, não é mentalidade minha, não é uma ideologia que eu quis trazer aqui na homilia. É doutrina da igreja com I maiúsculo. Primeiro ponto: o mundo vai acabar, não é eterno. O mundo vai terminar. Isso não quer dizer que as coisas que existem no mundo são ruins e que nós não podemos observá-las, que nós não podemos, assim, admirá-las. Não, não é isso. No mundo, sim, existe algo, se nós peneirarmos bem, existe algo que também é bom. Mas o catecismo diz que o mundo vai terminar, vai acabar. Então, assim, nada daquele conceito de dizer assim, não, vamos viver o amor, o importante é que nós amemos um ao outro, porque assim nós vamos construindo paz, e essa paz vai gerar uma concórdia, e essa concórdia vai nos conceder um mundo melhor. Aqui não terá mundo melhor. O mundo melhor, o mundo feliz, está lá no alto, na Jerusalém celeste. Então é necessário que nós tenhamos os nossos pés cravados no chão, com os nossos olhos voltados para os céus. Então, primeiro ponto, recapitulando: o mundo vai terminar. Isso é fé, é dogma, é uma verdade de fé.